Olá, bom dia. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para fazermos o ano bíblico junto com a Escola de Profetas. Estamos aqui ainda na Escola de Profetas 2 do Espírito Santo e eu quero me apresentar a você de casa, você que nos ouve, a você da Escola de Profetas 1 de Pernambuco, aqueles que não me conhecem. Meu nome é Jéssica e eu fiz parte da 8ª turma e, como a mamãe disse, da turma eterna, né? Para sempre. Olá, meu nome é Josiane, mas você que é amigo da Escola de Profetas pode me chamar de Nona. E é um prazer estar aqui com vocês e nesse momento nós vamos orar? Papai Céu, obrigada por esse dia. Hoje nós vamos cantar. Número 1, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sonora 1. Amém. 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 Mas número 1, só 1. Só um? Número 1. Então vamos no número 1. Rebeca está pedindo. Número 1. Ah, tá bom. Então vamos no número 1. Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, o poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Pois teu poder nos criaste, Senhor. Deste-nos vida e perfeição. E ao desviar-nos de teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor, fervor também. Qual rocha firme a verdade ficará. Deus eternal, Senhor, amém. Amém. E nós estamos nessa semana decorando o verso Salmos 100. Então vamos repetir junto conosco, Salmos 100. 1, 2, 3. Já. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Saber que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Salmos 100. Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Salmos 100. Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração.
Salmo 100. Amém. E agora eu vou estar chamando a mamãe Maísa para poder dar continuidade ao ano bíblico. Muito obrigada, meninas. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você que está em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio que nós temos de levantar-nos em mais um dia, de ter o privilégio de viver, estarmos diante do Senhor Deus, o Deus de toda a terra, esse Deus que deve ser louvado do Salmo 100. Hoje eu quero fazer uma retrospectiva com você para fazer sentido o que está em Juízes. O que é que nós estamos estudando do capítulo 5 até o capítulo 12. Antes, porém, eu preciso comentar uns detalhes com vocês, que estes fatos da Bíblia não são nada mais, nada menos do que a nossa história, a história de Deus. O que você está lendo é a história de quem viveu antes de nós, mas que são ligados a nós pelo sangue de Jesus. É uma consanguinidade provida pela cruz de Cristo, e isso nos enche o coração de esperança e de alegria. Eu queria que você pensasse sobre isso. É um momento de culto. Aproveite o que você pode desse ano bíblico. Se você nunca leu a Bíblia na sua vida nenhuma vez inteira, é tua chance agora. Se você nunca leu tantos livros do Espírito de Profecia, é a sua chance agora. Clame a Deus, fala: Senhor, me dá vontade de fazer isso. Me ajude, Senhor, me dá vontade de conseguir terminar, de chegar ao final. Muitos de nós começamos e não terminamos, não é mesmo? Então é nossa chance de terminar o que o Senhor Deus nos pediu. Se você for no ano bíblico número 1 ao 5 desta série que estamos fazendo, ano bíblico, você vai encontrar os textos que estamos decorando, que são aqueles 50 textos que a senhora White falou com a Bíblia aberta quando ela estava em visão. Nós estamos decorando este ano estes textos, né? Então você vai encontrar ali no ano bíblico do 1 ao 5 a cópia deste material na sua mão, bem como também o caderninho do ano bíblico, que você pode fazer uso e passar para a sua família, para os seus familiares, as pessoas que você ama. Na verdade, ninguém ama o que não conhece. Se você não conhece a Deus, como você vai amá-lo? É preciso conhecer a Deus. Quando o povo de Deus pedia para estar perto de Deus, o Senhor Deus disse: vocês têm que me conhecer. É conhecendo a Deus é que faz a diferença na história de uma pessoa. O Senhor Deus nos deu a chance de estudar já quase todo o livro Patriarcas e Profetas, e da Bíblia já passamos quantos livros? Veja, quando foi na sua vida que você leu tantos livros de uma vez só? Nós estamos agora no livro de Juízes, já se passou os 5 livros do Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, já passou o livro de Josué e já estamos no livro de Juízes. Estamos numa época muito interessante do povo de Israel. É uma época muito delicada, onde o povo precisava daquela intervenção direta de Deus, porque senão Satanás tomaria conta. Então o que eu preciso ler com você agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 23 de Josué. Eu sei que nós estamos em Juízes, mas eu quero lembrar você de algo muito sério, que o nosso Deus precisa nos lembrar, para você entender por que o povo de Israel se tornou escravo. Primeiro de um povo, depois de outro povo, depois de outro povo. Por que o povo de Israel entrava numa situação como essa e eram necessários libertadores? Abriu sua Bíblia em Josué, capítulo 23. Você vai ver aqui um detalhe interessante, o discurso de Josué em Siquém. Você se lembra que nós estamos lendo sobre Siquém no dia de hoje? Sobre Siquém, o que aconteceu ali. As dificuldades que nosso povo passou, os apertos que passaram pela vida que levaram. E no capítulo 24, renovação da aliança em Siquém. Qual é essa aliança? O Senhor Deus, abra bem seus ouvidos do que eu vou lhe dizer. O Senhor Deus tem uma maneira de agir totalmente envolvida em amor, mas não um amor culposo. O que é um amor culposo? Quando a pessoa se sente culpada porque acha que não sabe bem o que está fazendo, com um filho, com um cônjuge, com um amigo, seja com quem for, a pessoa não consegue dar os limites da justiça e nem do amor. Do que eu estou falando? A pessoa acha que amor é aceitar qualquer outra coisa que a outra pessoa faça. O Senhor Deus sempre nos aceita, ou o Senhor Deus vai chegar uma hora que Ele vai dizer: até aqui você vai, daqui para frente não? Responda, eu quero que você me diga. Vocês que estão aqui, vocês acham que o Senhor Deus vai sempre aceitar a humanidade, ou vai chegar uma hora que Ele vai dizer basta? Ele já diz isso agora? Sim ou não? Você tem que pensar sobre isso. Existem alguns momentos em que o Senhor Deus breca o povo. Existem alguns momentos que o Senhor Deus diz: daqui em diante você vai ter que andar de acordo com a sua escolha, para que você sinta o que você está fazendo.
E essa é uma maneira de Deus educar, e isso também é amor. Você precisa entender isso. Preste atenção no que Deus estava dizendo ao renovar a aliança com seu povo. O que é uma aliança? Pense em alguém casado, pense em alguém que prometeu votos, pense em alguém que fez uma promessa para outra pessoa de eternidade, porque promessa diante de Deus é promessa. Não existe meio promessa diante do Senhor. Essa coisa de mais ou menos, essa coisa meio medíocre, só acontece com seres humanos. Diante de Deus, não. Deus fala, ele faz. Diante de Deus não existe meia verdade, né? Ou é inteiro ou não é. Mas observe o que eu preciso lhe dizer. O que é renovação da aliança? Satanás engana a muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus para com seu povo é tão grande que ele até desculpará o pecado neles. Te assusta o que eu vou dizer agora para vocês. Ele faz figurar, Satanás faz figurar, que conquanto as ameaças da palavra de Deus devam servir para algum propósito em seu governo moral, nunca elas vão realmente acontecer. O que Satanás faz a gente pensar? Que Deus está só jogando um medinho na gente. Que Deus está só fazendo uma promessa que olha que você vai apanhar, olha que você vai cair. Aquela coisa que nós fazemos com os filhos. Sim ou não? Quem é pai e mãe sabe do que eu estou dizendo. Então ele faz com que a pessoa pense que aquilo literalmente nunca vai acontecer. Que aquilo que Deus está dizendo não é bem assim. Que não há consequência direta para as misérias que fazemos. Te assuste agora. Mas em todo o seu trato com suas criaturas, Deus tem mantido os princípios da justiça, revelando que o pecado, em seu verdadeiro caráter, demonstrando que o seu resultado certo... Qual é o resultado certo do pecado? Pois eu vou acrescentar um detalhe. O resultado certo do pecado é miséria e morte. Não existe morte imediata, existe uma miséria antes de morrer. Qual é o resultado certo do pecado? Em seu trato com seus filhos. Deus tem deixado claro isso. O resultado certo é miséria e morte. Primeiro passa uma vida miserável para depois cair morto. Que terrível! Foi assim com Adão, 930 anos de choro. É assim com qualquer um de nós. Nossa vida é um resultado de escolhas erradas, de situações erradas. Agora te assusta. Nunca houve, nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Nunca houve, nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios da justiça que constitui o próprio fundamento do governo de Deus. Perdão incondicional do pecado ia fazer com que Deus se tornasse pecador. Por quê? Porque ele fala, você pode fazer o que você quiser, eu vou te perdoar de qualquer jeito. É assim? Não. Continua. Isto encheria de consternação a universalidade dos seres não caídos. Se Deus perdoasse incondicionalmente, os anjos iriam... Poxa, esse não é Deus, não. Isso não é Deus. Deus indicou fielmente os resultados do pecado. E se essas advertências não fossem verdadeiras, te assusta agora, ó. Deus indicou fielmente o resultado do pecado. E se essas advertências não fossem verdadeiras, como poderíamos nós estar certos de que suas promessas se cumpririam? Se o que ele diz que vai fazer com relação ao que está errado, ele não faz, como teríamos certeza que ele cumpriria quando ele promete? Para pensar sobre isso. A pretensa benevolência que quer pôr de parte a justiça não é benevolência, é fraqueza. Aonde está escrito isso? Patriarcas e profetas, quando comenta a respeito de renovação de aliança. O Senhor Deus em Josué tinha refeito a aliança com o povo de Deus e pedido a eles e dito, não façam errado. O que aconteceu com o povo? O que eles fizeram? Correram atrás de Balaíns, correram atrás de Baal, se envolveram com um povo que não devia, copiaram a atitude daquele povo, viveram uma vida neste mundo como se não tivessem o amanhã. Deixa eu comentar um detalhe com você. Você precisa entender uma coisa em nome de Jesus. Olha o que eu vou lhe pedir. Você não é dessa terra. Tua pátria não é aqui. Você nasceu onde nasceu, exclusivamente
Porque o Deus eterno quer que você trabalhe por estas pessoas daí de onde você mora. Porque tua pátria mesmo é lá no céu. Nem casa você tem aqui. Te foi emprestado algumas coisas para que você aqui vivesse. Porque você está aqui de passagem. Tua casa mesmo é lá. O Senhor Deus diz que você tem uma casa lá no céu, não aqui. Tudo que temos e tudo que somos, tudo que viermos a fazer aqui é passageiro. Então fazer o melhor que pudermos por isso. Mas o povo de Israel começou a pensar que eles eram daqui. Eles se esqueceram a razão pela qual foram levantados como povo. E ao esquecer disso, que é terrível, a pessoa começa a se preocupar consigo mesmo. O que eu vou fazer do amanhã? Como é que vai ser minha vida? Eles começam a trazer esse tipo de inquietude para a sua história. E não foi diferente com o povo de Israel. O povo de Israel pensou que Deus era um Deus romântico, de acordo com a ideia humana, com a faceta humana de pensar, e esqueceram de pensar que o Deus eterno é Deus. Aliás, ele é o único Deus. Que sua atitude não muda, ainda que a nossa mude. Que o nosso Deus, ele sabe fazer, ele é o único que sabe fazer a diferença entre amor e justiça. E lá começam então o povo de Israel entrar por uma porta terrível. Eu preciso comentar uma coisa com você. Quando erramos, não trazemos só a ideia de uma desobediência. Nós estamos convidando Satanás a entrar na nossa vida. E quando Satanás entra, o que ele faz? Te assusta com o que eu vou lhe dizer. Nós já falamos isso outra vez, mas eu vou precisar dizer de novo para você entender por que é tão sério esses próximos 10 minutos. Ouça o que eu vou lhe dizer. A Bíblia apresenta Jesus de uma forma e apresenta Satanás de uma forma. São dois poderes antagônicos brigando entre si, tá bem? A luta é pela sua cabeça, a luta é pela sua mente, é pelo seu coração. Você que pensa que Satanás quer alguma coisa, ele já sabe que ele é um perdedor, ele já sabe que ele vai morrer. Mas se ele conseguir você, se ele conseguir sua vida, você passando para o lado dele, ele não paga pelo seu pecado. Fala, mas por que Satanás paga pelo pecado de alguém? Deixa eu lhe contar uma coisa. Um dia Deus vai pegar todo o pecado do universo, vai entregar para Satanás e vai falar, toma que o filho é teu. Toda a responsabilidade destes pecados são tuas. Mas o que significa isso? Abre seu ouvido. Você se lembra quando você pecou e fez uma coisa que você teve vergonha de contar para alguém? Já te aconteceu isso? Eu tenho certeza que sim. Que você cometeu alguma coisa que você fala, ai que vergonha, queria que ninguém soubesse. Qual foi o peso desse pecado sobre você? O que você sentia? Foi terrível? Quando alguém descobriu, digamos que você tem um pecado que foi descoberto, não foi vergonhoso? Você fica com vergonha de lembrar? Sim ou não? Isso é porque é um pecado e é o seu. Agora imagine se você levasse o pecado de 100 pessoas sobre a sua cabeça. Eu vou te pedir para você ir mais além. Imagine você pegar o pecado de todos os brasileiros, a pressão do pecado sobre a mente de alguém. Jesus ficou com a pressão de todos que o aceitaram. E no final, o Senhor Deus pegará a pressão de toda essa miséria, toda essa dor, e vai jogar sobre o originador do pecado. O Senhor Deus só perdoa o pecado de quem o aceita como Salvador, não de quem não o aceita. Por isso que eu estou falando para você. Não existe perdão incondicional do pecado. Você precisa entender isso. E quando nós aceitamos o inimigo, quando nós aceitamos Satanás, a Bíblia apresenta Jesus como eu vim para que tenham vida. O que diz o resto? E a tenham em abundância. O que é vida em abundância? Abundância da história pessoal, abundância de saúde mental, abundância de saúde física, abundância de alegria, abundância de tudo. Não é que é uma vida sem problemas. É uma vida onde a pessoa, pela graça e poder de Deus, pode dizer, pode chover canivete, mas eu estou feliz contigo, Senhor. Eu tenho uma vida abundante. Mas quando Satanás se apresenta, ele se apresenta como? Eu vim para roubar, matar e destruir. Não é assim que ele se apresenta? Olha os dois poderes, um para dar vida e abundância, outro diz, eu vim para matar, roubar e destruir. A sua vida está como? Se nós fôssemos observar a sua vida tem vida e abundância ou só tem miséria, sofrimento, angústia, porque o resultado certo do pecado é miséria e morte. Tem miséria? É isso que está acontecendo? Você precisa tirar da mão do inimigo a sua vida. Você precisa parar de dar legalidade a Satanás, arrancar da mão dele o que não pertence a ele. Você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Você tem que pedir de volta, falar assim, e para ter de volta
A vida que é entregue nas mãos do inimigo, você precisa confessar. Não existe perdão incondicional de pecado. Você precisa confessar. Chega para Deus e dizer: Senhor, eu fiz tal coisa, eu sou um mentiroso, eu sou uma afrontadora, Senhor, eu faço tal coisa. Você tem que dizer, eu quero mudar de vida. Então eu quero o teu poder, eu quero tua instrução, eu quero que o Senhor faça isso comigo. E o Senhor Deus faz. E o povo de Israel, por não fazer isso, por continuar seguindo aos Balaíns, por continuar seguindo tudo que é tipo de miséria e sofrimento que eles queriam, te assusta. Olha o que aconteceu. Agora vem a parte interessante. Quem os dominava? Primeira coisa que Satanás faz quando alguém se entrega para ele. Qual é a primeira coisa? Satanás os torna escravos. Abre a sua Bíblia agora em Josué, que eu preciso terminar. Perdão, em Juízes, que eu preciso terminar com isso aqui. Encha seu coração de ver que o nosso Deus, grande e misericordioso, nos tira desse tipo de situação. Vai em Juízes, por favor. Juízes capítulo 3, por favor, verso 8. Juízes 3, verso 8. Veja o que aconteceu em resultado de um povo que não quis continuar com a aliança. Verso 8. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante quantos anos? Vocês já foram escravos alguma vez de alguém? O povo de Israel foi, durante 8 anos. Vai para frente um pouquinho, por favor, e eu quero te mostrar mais um detalhe aqui. Por favor, vai para Juízes capítulo 6, verso 1. Juízes 6, verso 1 diz o quê? Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por quantos anos? 7 anos. Encontraram isso? Por que o povo de Israel estava sendo escravo se eles foram feitos para serem cabeça? Agora veja o 6, verso 6. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas que os filhos de Israel começaram a fazer o quê? Clamaram ao Senhor, começaram a pedir ao Senhor. Avante um pouquinho mais. Juízes capítulo 7, olha lá. Gente, eu quando paro para pensar aqui os grandes e tremendos trabalhos que o Senhor Deus tinha para fazer por intermédio de seu povo, eu olho aqui o capítulo 7 todinho, a luta de Gideão atrás do povo de Israel, e não foi só ele. Vocês viram a quantidade de gente lutando? E daqui a pouco, dentro do povo de Israel, o próprio povo brigando contra o próprio povo. Vocês viram a situação de Abimeleque aqui, que era um dos infelizmente, uma parte feia da vida de Gideão, né? Ele tinha um monte de concubinas, vocês viram isso? Vocês perceberam que vida miserável? Ele tinha um monte de mulheres, tinha filhos com suas concubinas, e esse Abimeleque foi que matou o resto dos irmãos todos. 70 filhos que Gideão tinha, o Abimeleque era filho da concubina, foi lá e matou todo mundo. Irmãos, servir a Satanás só nos traz inferno e problema. Mas nós podemos sair dessa situação, sim ou não? Ali, veja, Jefté vencendo os amonitas no capítulo 11. Quem eram os amonitas? Os filhos de Ló. Lembra disso? Os descendentes de Ló se tornaram grandes inimigos do povo de Deus, né? Ali nós encontramos a morte de Abimeleque e também no capítulo 12, que eu achei tremendo, antes de explicar sobre Salomão, nós vemos ali uma quantidade tremenda de juízes, um após outro, tentando fazer alguma coisa, não só para julgar o povo, mas para livrar o povo de suas próprias ações. O povo estava sendo livrado não de um ataque inusitado, porque eles, de alguma forma, eram vítimas daquelas coisas. Não eram, eles eram vítimas de si mesmos. E isso acontece conosco também, eu quero comentar isso com você. Infelizmente, nós agimos e vivemos de uma maneira que nós permitimos que o inimigo tome conta de nossa história, tome conta dos nossos negócios, da nossa moral, do nosso casamento, do nosso nome. Toda vez que agimos com alguma das armas que Satanás usa, nós estamos dando a Satanás a oportunidade de tomar conta daquela área em nossa vida. Quer um exemplo? Se você mexe com dinheiro e receber um dinheiro a mais, você sabe que está errado, mas você pensa, eu ganhei uma vantagem. Não, você permitiu Satanás agora se tornar dono dos teus negócios. Por que eu estou falando isso? Porque você usou uma arma dele. Agora ele fala, teu negócio é meu. E quando ele vem pra quê? Matar, roubar e destruir. Ele não vai te dar que você vai crescer com mais dinheiro. Não vai, é maldição que virá. Você andou na rua, tem lá sua família, você olhou para uma outra pessoa. O que você fez? Você está dando para Satanás uma chance de entrar dentro do seu casamento. Você pode pensar que ninguém viu, mas ele viu. Então imagine quanta coisa nós temos que tirar das mãos do inimigo. O que o povo de Israel precisava fazer é tirar das mãos do inimigo
a oportunidade que eles estavam dando de Satanás organizar a vida deles. Esses juízes, o Senhor Deus os levantou para que eles fossem alguma ajuda para o povo de Israel contra aquilo que eles mesmos procuravam fazer a respeito de sua própria história. Que a sua história, que é a minha história, a história do nosso povo no meio do povo de Deus, do povo adventista no meio dos outros todos que ainda virão, seja uma vitória na mão de Jesus. Que o grande juiz de toda a terra se envolva conosco, que faça em nossa casa, em nosso lar, a mudança que precisa, que nós venhamos permitir, que nós venhamos tirar de nossa casa o poder que damos ao inimigo. Que em nome de Jesus, nosso fim, não seja o fim que o povo de Israel teve. Que o Senhor Deus nos faça um novo Israel, para que ele venha buscar para entrar na Canaã celestial. Quero orar com você agora e esperar que nós estejamos juntos de novo amanhã. Vamos orar, Rebequinha? Vamos lá? Agradecendo ao Senhor pela graça que nos dá de fazer parte do povo dele. Tá bom? Olha, filha. Papai. Olha, filha, deixa eu te explicar. Nós temos que pedir a Deus que nos ajude para que não seja o anjo mau que venha na nossa vida, mas o anjo bom. Sabedoria, isso mesmo. Tá bom, filha? Para viver, para agir, para obedecer, tá bom? Então vamos orar? Ore a Deus. Papai do céu, obrigado pelo anjo mau, por sabedoria, pela comida em nome de Jesus. Amém. Santo Deus e amado Pai, retira o anjo mau de nossa vida, Senhor. Ajuda-nos para que tua graça, teu poder, tua misericórdia se estabeleça em nossa história, que nós venhamos a observar a nossa história e analisar com honestidade quem tem dominado a nossa história. Nós queremos que nossa vida esteja nas mãos, pela graça e poder de Deus, nas mãos de Jesus, aquele que tem vida em abundância para nos dar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Até amanhã. Vamos agradecer, filhinha? Vamos despedir do pessoal? Queridos irmãos, até amanhã. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amanhã é história de Sansão, tá bom? Vai ser muito lindo. Deus abençoe.